Super classificativa que abriu a edição 90 do Rally de Portugal proporcionou aos milhares de espectadores presentes momentos de alguma emoção, fruto da magnífica condução patenteada pelos melhores pilotos do mundo. O campeão mundial Máximo Biasion em Lancia Integrale fez o melhor tempo e já lidera a prova. Destaque também para o magnífico quarto tempo conseguido pelo piloto alemão federal Armin Schwartz. O motor do Mazda de Salonen partiu e assim o piloto finlandês ficou-se pelo prólogo. Aliados aos bons tempos conseguidos pela marca Mitsubishi, o finlandês Vatanen fez segundo e o sueco Ericsson terceiro tempo. Estes foram os destaques do arranque do Rally de Portugal. O campeão mundial, o italiano Massimo Biasion, fez questão de mostrar a todos quando estiveram no Jamor que ao volante do Lancia Integrale está no Rally português apenas com uma intenção: vencer. Num piso de terra e lama, o finlandês Ari Vatanen demonstrou que ainda tem muito para dar. O piloto da marca japonesa Mitsubishi ficou na segunda posição, apenas a 2 segundos de Biasion. O terceiro tempo foi para o outro piloto da Mitsubishi, o sueco Kenneth Eriksson, percorreu os 2,5 km em 1 minuto e 50 segundos. O mesmo tempo de Eriksson fez a revelação deste prólogo. O bicampeão alemão federal Armin Schwartz deliciou os espectadores, proporcionando os melhores momentos de condução desta tarde. Nas posições imediatas, separadas apenas por 2 segundos, estão 4 candidatos à vitória final. O francês Didier Auriol, em Lancia, o veterano Hanno Miklo, que tem agora a responsabilidade de liderar a Mazda após o abandono de Salonen, o espanhol Carlos Sainz, da Toyota, para muitos considerado como o melhor piloto da atualidade. E ainda o finlandês voador Juha Kankkunen, que no seu regresso aos italianos da Lancia promete grandes exibições. A queda de um espectador motivou uma interrupção na classificativa e alguma agitação no público. Chegou a pensar-se que o acidente tinha sido provocado por algum dos carros, mas nada disso sucedeu. O incógnito, ao tentar recuar, caiu e fraturou uma das pernas. Depois da interrupção, voltaram as velocidades com os pilotos portugueses. Carlos Bica, que tripula um moleto da equipa de fábrica Lancia, fez o 17º tempo a 13 segundos de Biasion. O campeão nacional, sem ter sido espetacular, foi eficaz. O segundo melhor português esta tarde na super classificativa do Jamor foi Joaquim Santos, que em Ford Sierra Cosworth fez mais 1 segundo que Carlos Bica. A fábrica da Mazda fez o 10º tempo a 8 segundos de Biasion. Outro piloto oriundo da Bélgica, o bem conhecido Marc Doué, tripulando um Sierra Cosworth, ficou na 14ª posição com 1 minuto e 59 segundos. O bom sol português confortou os mecânicos da Lancia na espera dos bólides, que nessa altura já roncavam no Vale do Jamor. A Portugal, a fábrica italiana trouxe 35 mecânicos que se desdobram por 10 furgões oficina totalmente equipados para que nada falte aos 3 Integrale. Nada está feito ao acaso e todas as peças surgem identificadas com o nome dos pilotos para que não haja confusões. Pouco antes do Estoril, a espera por Kankkunen, Auriol e Biasion, que sendo o primeiro a concluir a super classificativa do Jamor, foi o primeiro a chegar à assistência. Indicações aos técnicos e a mudança dos pneus e suspensões de terra, já que amanhã o problema chama-se asfalto e Miki está na frente do rally e já se vai apercebendo dos principais adversários. Me gustaría, mas es muy difícil antes de aumentar. Los otros pilotos, Sainz y Auriol, son muy rápidos. Didier Auriol, o vencedor do Rally de Monte Carlo, o francês voador, ainda em fase de integração na equipa, mas já a justificar a escolha dos patrões italianos. Hoje, o quarto tempo. No carro do Auriol, as mesmas alterações.
O pensamento já está na etapa de amanhã. Hoje, acima de tudo, jogou-se no seguro e o Oriol não foi exceção. Enfin, j'étais pas parti pour attaquer, donc j'ai roulé. C'est pas important ici, c'est demain, après-demain. Les voitures. La voiture va très bien, aucun problème. C'est pour ça, première spéciale, c'est pour un peu voir la voiture, si tout va bien, bosseler, tout ça, si elle réagit bien. Votre opinion sur les premières classificatives? Sur les positions des pilotes? Non, sur les conditions de les classificatives. C'était une belle épreuve spéciale, je pense très bien placée pour les spectateurs. C'était sympathique, pour le pilotage c'était sympathique, c'était très bien organisé. Opinião contrária teve o outro elemento da equipa Lancia, Juha Kankkunen, sétimo no Jamor. O piloto finlandês achou que a super classificativa não era muito espetacular, por ser estreita. It's not so spectacular because it was so narrow that it's more, you know, like this driving. It should be a little bit wider, then it's more spectacular. O sol alegra as pessoas e quanto aos nórdicos nem se fala. Otimismo e boa disposição no trabalho, o tónico na Mitsubishi para que tudo esteja em ordem nos carros de Vatanen e Ericsson, também eles muito divertidos após os segundo e terceiro lugares desta tarde. It was a nice start, nice weather, plenty of enthusiastic people, nice atmosphere. What else can you expect? I have a really nice feeling. The conditions of the car, everything okay? Very good. We had it on asphalt suspension. We didn't change gravel suspension for 2 kilometers, but it went well and car is in a good shape. 1 second more than Vatanen. It's good? Okay, I was trying to beat him, but he was quicker than me, but it's still a long way to go, so maybe I can beat him tomorrow then. Um rally do Mundial não se ganha só na estrada. Os apoios e condições exteriores são importantíssimas. Também não falta o conforto para os pilotos. Os momentos de descontração são poucos e há que aproveitá-los. Na Toyota, menos otimismo. Carlos Sainz fez o Jamor sem direção assistida e, para que tudo seja resolvido, há que trabalhar no duro. A surpresa chamou-se, no entanto, Schwarz. Terceiro tempo, mas a figura é Sainz. Sexto tempo, mesmo sem direção em condições. 10 o 15 metros antes de la partida, de la salida de la primera prueba, nos hemos quedado sin servodirección y es muy difícil conducir el coche sin servodirección, ¿no? Porque Toda a prova. toda la prueba, sí. Já agora uma opinião sobre a classificativa do Jamor. Sí, estaba bien. El problema ha sido para mí que no he podido disfrutar porque no podía conducir el coche. E como um azar nunca vem só, também o corpo do piloto espanhol saiu combalido da prova desta tarde. Mas tudo se vai resolver. O problema nas costas de Carlos Sainz não é grave. Carlos had a jump at the first stage, and that he was hurt in his back. Not badly. Not badly? No, not badly. What you do to solve the problem? Give him some secret treatment. Com a Mazda já sem Salonen, foram 99 os pilotos que controlaram junto ao Casino do Estoril. Para trás, o Jamor, com Gustavo Trellis a assegurar a dianteira do Grupo N e Carlos Bica a assumir o comando do outro rally, o dos portugueses. Bica que se adaptou em prova ao Integrale de fábrica. Uma adaptação mesmo em prova. Tínhamos ontem feito à volta de 5 km, numa estrada cheia de movimento, não deu para fazer nada. Hoje... Surpreendido ou já esperava o que é? Sim, surpreendido porque não esperava que o motor fosse tão violento como é. Há muitas coisas diferentes, até o próprio comportamento do carro em curva é completamente diferente do nosso e isso... Estes 2 km e pouco já deu para ver qualquer coisa, mas eu penso que amanhã no asfalto é que a gente vai tentar ver as potencialidades todas dele. Joaquim Santos foi o segundo português a 1 segundo de Bica. Para amanhã, o ataque. Vou tentar fazer o meu melhor durante toda a etapa. Espero não ter problemas. O seu melhor será o distanciar-se o mais possível de Carlos Bica? Sim. Pelo menos tentar ganhar, embora seja bastante difícil, porque ele tem um carro oficial, 4 rodas motrizes, que não está preocupado com o facto do carro escorregar, ou se chove ou se não chove, enquanto eu estou a rezar para que isso não aconteça, para que não tenha chuva.
É pois amanhã que tudo vai aquecer. Não só os motores dos automóveis, mas também a cabeça dos pilotos. Até lá, as viaturas estarão em descanso junto ao Casino de Estoril, em parque fechado, para que nada lhes aconteça. E tempo agora, Cascais sem equipas. Principais abandonos, Timo Salonen em Mazda com problemas de motor e o português José Miguel com problemas de travões no seu Ford. Passando à classificação geral, primeiro lugar para Biasion, com 1 minuto e 47 segundos na classificativa de Jamor. Segundo lugar para Vatanen em Mitsubishi, com mais 2 segundos. Com mais 3 segundos, Ericsson na terceira posição. Ainda na terceira posição, Schwarz, com mais 3 segundos também. Portanto, quinto lugar para Oriol Ocelli, com mais 4 segundos que Biasion. Nesta classificação passamos para o sexto. O sexto foi Anu Mikula, Hertz em Mazda, com mais 5 segundos que Biasion. Sétima posição para o espanhol Sainz, mais 6 segundos. Sétimo lugar para Cancunen e Olzer. E na décima posição, Cerrato, com mais 7 segundos que Miki Biasion. Outra classificação, a classificação do Grupo N, o Grupo de Produção. Primeiro lugar para o uruguaio Treles, em Lancia, com 1 minuto e 59. Depois, na segunda posição, com mais 1 segundo, o argentino Recalde. O terceiro, Gerber, também com mais 1 segundo. Quarto lugar para Soto, mais 3 segundos que Treles. E na quinta posição, Pianezola, com mais 4 segundos que o melhor do grupo de produção. Na classificação dos portugueses, o melhor Carlos Bica, 17º lugar. Depois Joaquim Santos no 19º lugar. Temos Vitor do Gradil. O novo troço do Gradil, com 9 km totalmente em asfalto, utilizava parte do troço do Cutussal, que foi realizado nos 2 últimos anos no Rally das Camélias. Exato. Máximo Biasion fez neste troço 5 minutos e 24. Espetacular aqui. O Armin Schwarz. O Armin Schwarz, que foi o vencedor do troço. Ele realizou 5,20, um troço com o piso totalmente seco, mais 2 segundos para 3 pilotos. O espanhol Sainz, com muitos compatriotas seus nas estradas portuguesas. 5,22 também para o Ari Vatanen e ainda 5,22 para o Kenneth Eriksson. Kenneth Eriksson, os 2 Mitsubishi a andarem muito bem já no primeiro troço do dia. Aqui vemos o Ari Vatanen, depois das areias do Monte Carlo, do Paris-Dakar. O Monte Carlo não havia areia nem neve, só o Alcatrão. Foi o Alcatrão, que se calhar foi uma pena para o piloto já habituado ao deserto. Nesta classificativa, ali na região de Mafra, Torres Vedras, destaque para os portugueses, a classificação dos portugueses. O mais rápido não foi nem o Joaquim Santos, nem o Carlos Bica. Aguardava-se que qualquer destes pilotos disputasse a primeira posição, a supremacia entre os portugueses. Acabou por ser o António Coutinho, com 5,41. A estrear o seu novo Celica, que o GT Ford. Não durou muito. Não durou muito, é verdade. Depois, no 14º lugar, o Joaquim Santos. Para o Coutinho, 5,41, para o Joaquim Santos, 5,42. Para o Carlos Bica, 16º tempo, 5,44. Já estamos em Monte Junto com o Mika Biasion, um troço misto com 9,5 km. As bandeiras espanholas que falámos há pouco? É o incitamento ao jovem Carlos Sainz, que vemos aqui nas imagens, a andar muito bem com o seu Toyota. Quem desiludiu na classificativa anterior e depois na classificação geral aqui em Monte Junto teve um reflexo negativo, foi o Oriol, porque ele furou. Exatamente. Portanto, em Monte Junto, Sainz com 5,26, o Biasion 5,27. E Schwarz, como estamos a ver nas imagens, a andar muito rápido. Mas ele aqui perdeu 4 segundos para o Sainz. Tivemos a oportunidade de ver na estrada, o Schwarz está a dar o tudo por tudo, não sei se vai conseguir aguentar durante muito tempo. Aqui Ari Vatanen e a sua Mitsubishi VR4. Ele fez 5,32 aqui em Monte Junto. O Cerrato, que tem estado muito bem nesta primeira parte do rally, teve aqui um toque na classificativa de Monte Junto. E naturalmente que neste improviso que estamos a fazer... Danificou a suspensão o Cerrato. Aqui o primeiro do Grupo N, o Gustavo Treles. Sim, apesar de aqui o Recalde ter sido em Monte Junto o primeiro da produção. Entre os portugueses, Joaquim Santos fez 5,46, o Carlos Bica 5,55. Nós não estamos a dirigir, digamos, os nossos comentários diretamente à imagem, porque, como disse no início, não tivemos o tempo suficiente para, enfim, ultimar toda esta reportagem. No entanto, estamos já em Figueiró dos Vinhos, o troço que demos em direto no Canal 2. Exato, o troço que demos em direto, eu estava lá, depois tivemos problemas de energia, faltou corrente
e não foi possível levar até si, senhor espectador deste Rally de Portugal, programa, as imagens que bem gostaríamos. Miki Biasion fez 14:39, foi um bom tempo. Ari Vatanen fez 13:47, um tempo espetacular. Bom, mas aqui, Duarte, desculpa, deixa-me interromper-te, houve um aspecto muito importante em Figueiró dos Vinhos em termos da escolha de pneus. Podemos dar aqui alguns exemplos. Biasion saiu para esta classificativa com pneus slicks. Vatanen, já com alguma chuva, resolveu utilizar os pneus mistos. Oriol e Cancunen slicks. E o Kenneth Eriksson teve uma outra opção, fez uma outra opção, utilizou slicks com alguns sulcos, portanto os chamados rasgos à mão. Resultado de tudo isto, em Figueiró dos Vinhos, que acabou por ser anulado, portanto os tempos não contaram, Vatanen, com a sua escolha, conseguiu um tempo canhão 13:47, Eriksson 13:51, Cerrato fez 13:58 e, por exemplo, Miki Biasion só fez 14:39. Os problemas dos pneus foram que ditaram a primeira secção desta primeira etapa. Sem dúvida, sem dúvida. Acabou em Arganil hoje à tarde. Muito escorregadio, muita chuva, nesta muita areia, zona, muita areia também neste asfalto. Neste troço de asfalto. Estamos já com imagens de chimpeles. Muita gente ao longo do rally. Aqui está a estrela da Lancia, hoje Dário Cerrato, chegou mesmo a andar à frente dos carros da equipa oficial, embora este piloto seja semi-oficial. Sim, sim. Ari Vatanen, com o seu potente Mitsubishi, não sabe ao certo qual é a potência do motor do Mitsubishi. Nenhum deles. Isto aqui parece uma corrida de helicópteros. Ainda estamos na classificativa de chimpeles. Ainda, Zé Pinto, a ver o Armin Schwarz. Uma condução que fez-nos lembrar o Ari Vatanen de há uns anos atrás. E passamos agora para a Lausanne. Lausanne, que Schwarz ganhou com 15 minutos e 47 segundos. O segundo tempo foi de Didier Oriol com 15:51. Terceiro para Ari Vatanen com 15:54. O quarto tempo nesta classificativa foi para Carlos Sainz. Depois o melhor português foi Joaquim Santos, logo seguido por Carlos Bica. E agora vamos para Arganil e a classificação à chegada. Ainda a Paula Di Martini, que está agora à frente da classificação dos senhores. José Pinto, a classificação à chegada a Arganil. Em Arganil tínhamos, agora vamos ver, tínhamos o Armin Schwarz com 1h07:03, depois o Vatanen com mais 6 segundos, o Carlos Sainz mais 20, o Eriksson mais 22 e o Biasion, vejam bem, mais 46 segundos. Seguiam-se o Oriol, Cancunen, o Mano Mikla. Entre os portugueses, Carlos Bica, 11ª posição. Depois, na 16ª, o Joaquim Santos. Na 20ª, o Bento Amaral. Era o primeiro também do troféu Renault. Depois, o José Carlos Macedo. E, no 26º lugar, o Manuel Rolo. Obrigado, Duarte Cancela de Abreu, por estes teus comentários. O improviso aqui neste estúdio, nos nossos estúdios, no Porto, no Monte da Virgem, melhor dizendo, tem sido constante. E não é por obras da magia, mas já temos um outro convidado. Um convidado que já esteve connosco logo nesta primeira edição do especial Rally de Portugal. Joaquim Matinho, boa noite. Boa noite. Escorregadio e perigoso, mas afinal essas cautelas do jovem Armin Schwarz não se verificaram e este jovem de 26 anos, primeiro ano como piloto oficial da Toyota, revelaram-se espetaculares e ele está na frente do Rally de Portugal. Schwarz, como já dissemos, primeiro ano como piloto oficial. Desilusão até o momento na Lancia e o Cancunen é bem o espelho deste estado de coisas em termos da equipa italiana. 5º, 6º e 7º lugares para os 3 pilotos oficiais da Lancia após Muna, 9ª prova de classificação. E Carlos Bica, aproveitando muito bem as condições excelentes do seu automóvel, detém até agora o melhor tempo, a melhor performance dos pilotos portugueses. Uma etapa que, como já foi referido, foi disputada em condições atmosféricas bem diversas e já em Arganil, Máximo Biasion, um tanto ou quanto aborrecido, diria que vai ser
muito difícil recuperar a desvantagem. Do horário de partida do troço, decidido pelo organizador com uma justificação que eu não acho suficiente. Isto causou problema que o nosso carro estava com os slicks e 19 minutos, com o tempo que estava a mudar a cada minuto, é muito tempo. Foi mesmo nestes 19 minutos que começou a chover. Portanto, bom, isto foi, não estou agora, digamos, a polemizar neste assunto, mas o problema foi essa escolha de pneu feita era justa, na altura, atrás de 19 minutos, dos responsáveis da Lancia, face à má escolha de pneus da marca italiana e que originou aquele problema todo em Figueiró dos Vinhos. Mais cauteloso o diretor técnico da equipa, Cláudio Lombardi, que justificou o facto somente como uma má escolha. Para a Mitsubishi, tudo corre sobre rodas e a Ari Vatanen só teve um problema. Teve que empurrar o seu carro para conseguir iniciar Arganil. Mas para lá desse pequeno problema, a Mitsubishi detém neste momento o terceiro e o quarto lugar, coisa que também não se esperaria no final da primeira secção. Quanto aos Toyotas, então ainda melhor. Sainz é o segundo a geral após Muna e Schwartz o primeiro. Exatamente até ao final de Arganil. Já estamos com as imagens. Schwartz é o comandante, Carlos Bica, 11º, Joaquim Santos, 16º, outros. E depois teremos as classificativas de Veiga, Montim, Lameirinha. Em Lameirinha estará lá a RTP, o Canal 2, para lhe oferecer o direto desta prova. Etapa da prova. A guerra entre o líder Carlos Sainz e Máximo Biasion, separados por 39 segundos, foi o principal ponto de atração da etapa de hoje. À partida, Sainz foi o primeiro, seguido por Biasion, Ericsson, Vatanen, Oriol e Joachim Kunen. Em luta pelo lugar de melhor piloto português, Carlos Bica e Joaquim Santos como principais intervenientes, já que Coutinho se atrasara bastante na etapa de ontem. Bica irá conhecer agora o Delta Integral a 16 válvulas no troço de terra. Sainz era o único piloto da Toyota, já que não foi hoje para a estrada o alemão Armin Schwartz, da Toyota, que desistiu ontem devido a uma saída de estrada que deixou o carro naquele estado que acabaram de ver. A etapa de hoje foi composta por 6 classificativas. Ari Vatanen entrou ao ataque e venceu logo o primeiro troço do dia, Veiga, com 5,3 km. Neste novo troço do Rally, a segunda posição foi para outro finlandês, Joachim Kunen da Lancia, que gastou mais 1 segundo. A seguir veio Didier Oriol, que foi terceiro, com mais 2 segundos que o vencedor do troço. O segundo Mitsubishi, tripulado por Kenneth Eriksson, fez o quarto tempo da geral, ganhando 1 segundo ao líder do Rally, Carlos Sainz, que se classificou logo a seguir. Sainz, agora sozinho na Toyota, devido ao abandono do seu colega, fez esta classificativa ao ataque e conseguiu ser ainda mais rápido que o seu principal adversário, o italiano Máximo Biasion. Aqui, bastante aplaudido pelos seus compatriotas. Carlos Bica ganhou 9 segundos a Santos, ficando ainda mais à vontade na classificação dos pilotos nacionais. Vemos a passar Máximo Biasion ainda. E agora Carlos Bica com o seu novo carro emprestado pela equipa oficial. O segundo troço foi Fafe-Montim, com 6,7 km de extensão e um excelente piso. Foi escolhido por Biasion para iniciar o seu ataque à liderança da prova. Biasion gastou 3 minutos e 49. Sainz não baixou os braços e fez o quarto tempo, perdendo somente 1 segundo para os 3 Lancias oficiais. Aqui, os 3 Lancias fizeram o mesmo tempo. Ari Vatanen foi o melhor Mitsubishi nesta classificativa, a 3 segundos o melhor tempo da geral.
Joaquim Santos foi o melhor piloto nacional neste troço, ganhando 3 segundos ao seu mais direto adversário, Carlos Bica, batendo o recorde nacional neste troço. Enquanto Gustavo Trelhas continuava na liderança do grupo de produção. Fafo Lameirinha, 10,1 km em terra, que a RTP transmitiu em direto no segundo canal, foi a vez de Oriol mostrar serviço, vencendo o troço e batendo também o seu recorde em 3 segundos. Biasion continuou a atacar forte e ganhou mais 5 segundos ao líder da prova, Carlos Sainz, encontrando-se estes dois pilotos separados por 33 segundos. Ari Vatanen fez o mesmo tempo que Joachim Kuhnen em Lameirinha, fez mais 3 segundos que Oriol. Mas Sainz voltou a perder para Biasion, o que o levava a uma situação um pouco difícil. Troço após troço, o campeão do mundo estava mais perto do piloto espanhol, que dava tudo por tudo. Marc Doué a sentir agora as dificuldades de conduzir o Sierra de tração traseira nos pisos de terra. A sua condução espetacular continua. No entanto, o piloto belga tinha agora Carlos Bica como ameaça. Anu Mikla e Arne Hertz no Mazda 323, o único carro desta equipa japonesa ainda em prova. O troço de São Lourenço veio a seguir, mas o capotanço do Mazda Grupo N do piloto português Vítor Lopes, ainda no troço de Lameirinha. São Lourenço foi, como habitualmente, o troço carrasco no Rally de Portugal. Piso bastante difícil, que normalmente dá alterações. Biasion passou aqui para o comando da prova, devido principalmente ao mau tempo de Sainz. Kenneth Eriksson deu um ar da sua graça ao levar o Mitsubishi Galant à vitória na classificativa. E Sainz escolheu mal os pneus mais estreitos e mais macios, perdendo a liderança para Biasion e foi ultrapassado também por Eriksson. Vatanen saiu da estrada aqui em São Lourenço, a 7 km do final do troço, desistindo. Mais uma passagem do piloto do Ford Sierra, Marc Doué, piloto que vai alinhar no final do ano com o Ford Sierra 4x4, já não vai ter estes problemas. Joaquim Santos teve problemas foi no controle de entrada da classificativa, aí penalizou 3 minutos. Desceu na classificação final, ficando agora bem longe de Bica. Perto de Viana do Castelo, o troço de Santa Luzia, agora utilizado numa versão mista com início em Alcatrão e o restante em terra. Biasion voltou ao ataque e ganhou este troço. Carlos Sainz subiu ao segundo lugar devido a ter ganho 3 segundos a Kenneth Eriksson. Eriksson é o terceiro e espera ansiosamente os troços mais duros da zona centro. Oriol beneficiou da distância de Vatanen e por pouco não lhe aconteceu o mesmo, pois também saiu da estrada no troço anterior, São Lourenço. Enquanto o Carlos Bica, descansado, neste momento é o melhor português. Gustavo Trelhas domina a produção com 40 segundos de avanço para Jorge Recalde. Para Paula Di Martini resta-lhe chegar ao final do rally para obter a pontuação necessária na Taça das Senhoras. Este foi o último troço de hoje, depois os concorrentes seguiram para a Póvoa de Varzim. E ontem, na etapa Estoril-Póvoa, a nota dominante foi o abandono do alemão Armin Schwarz, que se despistou na classificativa da freita. Bento Amaral foi o primeiro laureado da edição 90 do Rally de Portugal. Disputado apenas na primeira etapa do Rally, o troféu Renault 5 proporcionou a Bento Amaral a primeira vitória na competição portuguesa. Os troços estavam muito sujos, estavam muito traiçoeiros e não perdoavam nada. Se a sorte esteve do lado de Bento Amaral na primeira etapa, o mesmo já não se pode dizer de Armin Schwarz. Schwarz, que deliciou os espectadores portugueses com uma magnífica condução ao longo da primeira etapa, foi vítima de um despiste e assim viu-se obrigado a desistir. Esta manhã na Póvoa de Varzim,
Armin Schwarz já não fazia parte do folclore habitual da partida para as etapas. Muitos pilotos, mas Armin Schwarz não pôde lutar contra eles. A classificativa de São Lourenço proporcionou imagens espetaculares como esta com Carlos Sainz, mas foi fatal para um piloto espetacular. O finlandês Ari Vatanen, aqui tripulando o seu Mitsubishi, foi vítima de um despiste e foi também obrigado a desistir. Ari Vatanen, de facto, poderia criar ainda alguns problemas a Carlos Sainz e aos pilotos da Lancia, foi obrigado a desistir do rally. Imagens espetaculares de Ari Vatanen na Lameirinha. Com a assistência de Ari Vatanen, logo de seguida em Santa Luzia, Carlos Sainz e Biasion preparavam-se para ter mais uma disputa. Aí foram surpreendidos pelos comissários que vigiaram então os turbos dos carros. Turbos que têm criado algumas polémicas. No final, na Póvoa de Varzim, fomos assistir à mudança de turbo do carro de Miki Biasion. Aqui está o turbo velho e o turbo novo. Uma troca no carro de Massimo Biasion. Para Nini Russo, tudo normal. Neste momento mudamos o turbo do Biasion, avisamos o comissário desportivo se queriam estar presentes, avisamos a prensa, a televisão, nós não temos nada a esconder. E de resto está tudo a correr bem nos carros? Está tudo a correr bem, esperamos que vai continuar, até agora tudo correu bem, ontem e hoje. Biasion, hoje uma boa prova, não? Sim, muito difícil, mas boa, sim, claro. Bem, bem. E foi hoje uma melhor escolha de pneumáticos que ontem? Não, hoje foi um pouquinho mais fortuna. De sorte precisa Biasion porque Sainz continua vivo. El coche va bien, un pequeño problema de neumáticos, quizá hemos elegido un neumático demasiado estrecho. Terá sido lo contrario de ayer con el problema con Biasion, de esta fecha usted ha decidido un poco en la clasificación por causa de los neumáticos. No, los neumáticos han trabajado bien, lo único que no hemos elegido el correcto neumático. Los neumáticos están trabajando muy bien. ¿Y por qué todo eso? Porque está difícil el tiempo, es difícil elegir el neumático adecuado y luego Biasion está corriendo muy bien. Quem continua a andar muito bem é o piloto da Mitsubishi, Kenneth Eriksson, que aqui nos explicava como foi o acidente de Ari Vatanen. Se para os espanhóis Carlos Sainz é o ídolo, para os portugueses existe um Carlos Bica. O lugar não nos preocupa, preocupa-nos os tempos que a gente vai fazendo nos troços e da maneira como estamos a adaptar ao carro, é isso que me está a preocupar. Para já, a grande preocupação é o descanso. Viaturas e pilotos preparam-se para uma terceira etapa bastante dura amanhã. São aos milhares. Eles são aos milhares. Vieram dos mais diversos lados e de variadas maneiras. Estão entre nós porque, como os portugueses, são os aficionados pelo automobilismo, mas a razão principal chama-se Carlos Sainz. Autêntico ídolo de nuestros hermanos, o piloto madrileno de 27 anos provocou uma invasão nos locais onde a prova proporciona maior espetáculo. Para os espanhóis, juntar o útil ao agradável é ver o rally e aplaudir Carlos Sainz. Levo 8 anos vindo o rally, asiduamente. O motivo principal? Aficionado. Este ano moito máis estando Carlos Sainz de primeiro. Animan máis. Señor rally porque gosto del, aparte de que tamén sea un fan de Carlos Sainz e de todos os pilotos que corren en rallies, pero non hemos podido vir antes a velo e chegamos ahora para ver este trozo. ¿Ven dónde? ¿De qué zona de España? Somos de Vigo. Me gustan mucho los coches, entonces vine a ver el Rally de Portugal, que me parece uno de los rallies más importantes del mundo, ¿no? ¿Acha que o Carlos já tem condições para ganhar este rally? Hombre, yo pienso que entre los 3 primeros va a quedar. Pienso. Y espero que quede el primero. ¿Vieron de dónde? Yo de Valencia. Yo de Vigo. ¿De Vigo? ¿Y veio por qué? Porque soy la novia. ¿Y gosta de rallies? Sí. Por certo que está a torcer. Em primeiro lugar para Biasion, 2 horas 53 minutos 31 segundos. Segundo lugar para, aliás, oitavo lugar para Bica, o melhor piloto português, a 13 minutos e 50 segundos. Nono lugar para Biles,
Carlos Bica, lá está, o primeiro, ocupa a oitava. As classificativas de Veiga, às 8h23, Montim, às 8h46, Lameirinha, às 8h59. Depois Lagoa, pelas 9h16, Cabeceiras de Basto, 9h44, Carvalho de Rei, 11h19 e a Boboreira, pelas 11h44. A partir das 14h45, depois Covelo do Paiva, às 16h. Muito boa noite. Depois de duas etapas espetaculares, com vários pilotos a discutirem ao segundo a primeira posição deste, com o abandono de Kenneth Eriksson, em Mitsubishi, e depois com os sucessivos atrasos do espanhol Carlos Sainz, que não tem podido lutar de igual para igual com o comandante Máximo Biasion, em consequência de problemas no diferencial do seu Toyota. A forma de condução de Carlos Sainz, traduzida nestas imagens, são bem o espelho dos problemas que o piloto espanhol da Toyota evidenciou durante toda a etapa de hoje. Deficiências na viscosidade do diferencial criaram por diversas vezes a situação de falta de tração no rodado dianteiro do Toyota. Carlos Sainz foi claramente prejudicado e os resultados estão expressos de uma clara falta de rentabilidade do carro. É evidente que esta situação tem constituído um autêntico quebra-cabeças para os mecânicos da marca japonesa, que tentaram a todo o custo reparar as deficiências do diferencial do Toyota que Carlos Sainz conduz. O próprio piloto apresentou-se bastante nervoso durante todo o dia, esperando ansiosamente pela resolução do problema. Temos solamente dos ruedas más leches. Continua o problema que afligia antes da régua. Sí, el problema es que ahora regua lo hicimos bien, después lo anterior a Viseu hicimos 10 kilómetros bien y luego mal, y esta entera mal, todo el tramo mal. Que solução é que há para esse problema? No lo sé, los mecánicos están mirando a ver. Uma coisa é certa, nas próximas horas a preocupação vai continuar para os mecânicos do Toyota, que estão empenhados em solucionar os problemas. Problemas que não teve mais uma vez o helicóptero utilizado pela RTP, que foi também uma peça fundamental na cobertura da prova. Numa descida que fizemos em Lameirinha, fomos surpreender Kenneth Eriksson, que acabava de desistir. A Mitsubishi estava efetivamente a amarelizar e o piloto sueco acompanhava o seu colega Vatanen no abandono. O Mitsubishi teve problemas de óleo que não puderam ser solucionados. Temos uma fuga de óleo, não conseguimos repará-la e tivemos de parar aqui, porque não tivemos tempo para a assistência entre estes dois próximos. Se tivesse acontecido noutro sítio, talvez fosse possível reparar. Tive pouca sorte se tivesse sido aqui. Mas este motor do Mitsubishi tem alguns problemas? Não, nenhum. Isto é uma novidade para nós. É uma estúpida fuga de óleo. Se tivesse acontecido noutra secção, tínhamos reparado logo. Mas aqui não houve tempo. Depois de Vatanen foi a vez de Eriksson e assim a Mitsubishi deixou de contribuir para o grande espetáculo do rally. Problemas, como vimos, para Carlos Sainz e para Kenneth Eriksson. Kenneth, obrigado por ter sacrificado alguns minutos do teu sono. Não tiveste qualquer problema desde o início do rally até esta altura? Não, felizmente, até agora, tanto a nossa equipa de assistência como a da Jolie têm controlado todas as situações e o único problema que tivemos foi um problema de velas em Água Boreira que foi logo resolvido, trocando por velas novas e a partir daí volta tudo ao normal. Olha, Carlos, que tal esta experiência de conduzires um Integral? Conduzir um Integral, principalmente o Integral, que é um carro que, não sendo um carro oficial de prova, é um carro de treinos, que é quase idêntico aos carros de prova, e principalmente com a assistência que a gente tem nesta prova, eu penso que é as melhores condições de sempre que a gente participa no Rally de Portugal Vinho do Douro. Posso, portanto, interpretar que tu estás a conseguir uma adaptação ao carro no próprio Rally. Principalmente, e falaste há pouco, a questão da habitação à caixa e ao andamento em relação às notas que tens do teu navegador. Sim, a única coisa que a gente fez foi na segunda-feira à tarde entregar-nos o carro, pediram-nos para a gente fazer poucos quilómetros com o carro
e os primeiros quilómetros a série que fizemos foi no Jamor, e a partir daí tem sido a aprendizagem e continuamos a aprendizagem do carro. Portanto, não só a caixa, mas como também a própria colocação do carro em curva? Sim, é tudo diferente. Eu costumo dizer que passar do 4WD para o integral 16 válvulas é a mesma coisa de passar de um grupo N para um grupo A. E é isso que se está a passar. Fica já a justificação. Tem-te divertido a condução deste carro e neste divertimento, enfim, entre aspas, tu pensavas ter chegado a esta altura ao 7º lugar da geral? Não, eu estava um bocado apreensivo porque sabia que este rally era extremamente importante, tanto para a minha carreira como para todo o resto que a partir daqui pode advir. Estava um bocado apreensivo, porque pensei que com estas condições todas, se não provasse conseguia andar. Todas as pessoas dizem que eu sou um piloto extremamente tático, que não sei andar sempre a fundo num rally de princípio a fim, e eu, desde que se reuniram estas condições todas, tentei e disse sempre que íamos andar pelo menos até tomar o máximo que a gente sabe, e é o que se tem passado até agora. Parece-me que vais andar o máximo possível esta noite numa zona que tu conheces muito bem, que é Arganil. Estás longe do Cerrato, mas pensas que poderás chegar ao lugar dele, à 6ª posição? Não, eu penso que a partir daqui, qualquer lugar que a gente consiga subir é só mais por desistência. Se a gente vir, todos os pilotos que estão são pilotos oficiais de marca. O Cerrato não é o piloto oficial da Lancia, mas é quase um piloto oficial, por isso eu penso que tudo é diferente. O carro é igual exteriormente, mas interiormente há grandes diferenças. Carlos, naturalmente estás muito cansado, tens de ir dormir já, mas uma última questão: este carro vai cá ficar em Portugal ou não? Não, que eu saiba, o carro foi só mesmo emprestado para este rally, e que no domingo, com certeza, depois da subscrição de prémios, no caso de a gente chegar ao Estoril, até são os próprios mecânicos da Abarc que o vão levar diretamente para o Alfragide, penso eu, e em princípio é isso que está programado. Carlos, muito obrigado uma vez mais por teres vindo aqui aos nossos estúdios em Viseu. Vais descansar certamente, e nós logo, com muitos mais portugueses, lá estaremos nas estradas para acompanhar a evolução desta dupla, o Carlos Bica e o Fernando Prata, a equipa portuguesa melhor classificada. Bom, para introduzir a próxima saída da Póvoa esta manhã, Eduardo. 51 concorrentes saíram da Póvoa de Varzim para 10 troços cronometrados, com um total de 120,7 km. Pidio Oriol venceu logo o primeiro troço, a Veiga, com 3 minutos e 29. Seguido por Carlos Sainz, que fez mais 1 segundo, tempo igualado depois por Ilha Cancunan, seu ex-colega na Toyota, e por Kenneth Eriksson, que estava ainda em prova. Estava bem, não estava bem? Estava bem, e foi o penúltimo troço que o Kenneth Eriksson fez. Aqui ainda Cancunan e já o Mitsubishi de Kenneth Eriksson. O Eriksson desistiu com problemas de transmissão, como viram nessa página pouco, exato. O oitavo tempo para Carlos Bica com 3 minutos e 38. Portanto, o Kenneth Eriksson, ainda regressando um pouco, ele apenas completou a Veiga e Montim e já não entrou na classificativa de Lameirinha, a segunda passagem pela Lameirinha. Exato, aqui o espetacular Marco Dué, que teve alguns problemas de suspensão durante a etapa que se disputou hoje, fez o 16º tempo. Passamos já para a classificativa de Lagoa, Faf Lagoa, com Oriol a ganhar o troço, 5,49. O francês da Lancia a andar muito bem, fez menos 1 segundo do que o campeão do mundo, Máximo Biasion. E aí mantinha-se a guerra entre o Biasion e o Sainz, ambos a realizar ao mesmo tempo, 5,50. Exatamente. Carlos Sainz, ainda ao ataque, ainda sem problemas no seu carro, faz o mesmo tempo que Biasion. Depois vem Igor Cancunan, com o 4º tempo, e Dario Charato faz 6 minutos certos. Charato que está a guiar com uma forte gripe, portanto, esta doença poderá tirar-lhe um pouco da sua capacidade, exatamente. Aliás, o próprio médico da equipa Lancia, Bertoletto, aconselhou até o piloto a abandonar. Mais uma vez o espetacular Marco Dué, um carro com tração traseira só, e o primeiro do grupo N, Gustavo Trellis. Depois, a 33 segundos do vencedor do troço, Joaquim Santos. Sempre muito espetacular o Joaquim Santos. Passamos para o famoso troço de cabeceiras, um troço que deu muito a falar neste rally, Biasion e Oriol, 8,58. Foi neste troço que o Carlos Sainz bateu. Exatamente, Carlos Sainz bate
E quase perde aqui 1 minuto para o Biavião. Carlos Sainz, vimos já na imagem, o carro do lado esquerdo do carro do lado direito no ecrã estava caído. Sim, mas é um toque sem importância. Mas ele justificou este toque devido a Já o problema de transmissão, exato. E ele continua com o terceiro tempo. Biavião e Oriol 8,58 e para terem uma ideia das diferenças, o Carlos Sainz fez 9,49 aqui em Cabeceiras. Depois veio dar Xarato a 16 segundos, seguido por Ano Mícola e Carlos Bica, que fizeram exatamente o mesmo tempo. O Mícola, que nesta altura não luta, enfim, pela subida na classificação, ele está perfeitamente... E é o único sobrevivente da equipa Mazda. Parece que as equipas japonesas não estão assim com muita sorte neste Rally de Portugal. É verdade. O Carlos Bica, que foi o nosso convidado há instantes aqui neste estúdio. Travagem no final do troço, a famosa ponte, que tem muitas histórias para contar há muitos anos. Já estamos na Alvoreira, portanto foi o último troço antes da neutralização da régua. Biasion ia à frente com um total de 3 horas, 44 minutos e 38 segundos no final deste troço. Ganhou aqui 3 segundos para o Didier Oriol e ganhou 9 para o Carlos Sainz. Sainz, que estava no final do troço a 1 minuto e 19, teve aqui mais problemas de diferencial central, como vimos agora, já estava outra vez com problema e a andar só com tração traseira. Depois, Oriol, 2 minutos e 24, Oriol que foi o vencedor dos 2 primeiros troços do dia. Cantunan e venceu 7 durante o dia 2. Foi um grande ataque do Oriol, que está muito perto do espanhol. Ano Mícola, depois Carlos Bica, estava nesta altura a 16 minutos e 32 segundos e foi exatamente neste troço que o Carlos Bica teve problemas no motor. Felizmente, como ele disse há pouco, foi só um problema de velas que foi mudado. Sempre espetacular, Marco Dué, nós não desistimos a pôr a passagem do Marco Dué. Sim, ele foi espetáculo ano passado ao volante do BMW e continua a ser este ano ao volante desta Sierra Cosworth. E agora, primeiro do grupo de produção, Gustavo Trellas. O primeiro do grupo de produção nacional era, então, João Santos, a 18 minutos e 41 segundos de Gustavo Trellas. Aqui, os concorrentes na régua, a neutralização, onde chegaram 45 equipas. Dia lindo de hoje, por acaso aqui algumas nuvens, mas quer durante a manhã, quer durante a tarde, durante a nossa transmissão. Lá está o pequeno toque de Carlos Sainz. E já estamos em Armamar com Carlos Sainz, que fez o melhor tempo, 6 minutos e 32 segundos. Isto é, cada vez que os mecânicos podiam pegar o seu carro, o carro melhorava. Depois, a degradação. Era o que acontecia e Carlos Sainz estava um pouco desiludido com toda a equipa técnica da Toyota. Ele não o disse abertamente, mas na conversa que tivemos com ele no final em Viseu, ele dava a entender isso mesmo. Oriol, nas imagens, nesta classificativa de Armamar, que a RTP e o Canal 2 lhe ofereceram diretamente esta tarde. Ficou a 2 segundos de Carlos Sainz, fez exatamente 6 minutos e 34 segundos, aqui no meio do troço. Bonitas imagens do helicóptero, o francês que está ao ataque à segunda posição. E já Niki Biasion, 6 minutos e 36, ficou a 4 segundos do Carlos Sainz, que é o seu principal adversário neste rally. Tem aqui um piloto português, Jorge Rodrigues, que teve um pequeno problema que deu este resultado. Um capitãs, ali mesmo junto das nossas câmaras. Hoje não tivemos problemas de energia, repare-se no replay. Na altura pareceu-nos que houve ali uma desatenção, deixando o piloto fugir o carro naquela zona com alguma areia. Ali na ligeira lomba, o carro sai muito alto da lomba e vai direito à berma. Aliás, esta mesma zona do Planalto. Já estamos em Covelo de Paiva, o penúltimo troço da etapa. Biasion fez o melhor tempo, com 9 minutos e 34 segundos. Seguido pelo seu colega Didier Oriol, a 2 segundos. Bonitas imagens, de facto. Depois, o finlandês Juha Kankkunen, 9 minutos e 48, portanto, exatamente 4 segundos mais que o seu colega Biasion. Os 3 lances oficiais nos 4 primeiros. É bem de novo. Depois, Carlos Sainz fez mais 15 segundos
O azarado Carlos Sainz. Com os contínuos problemas no diferencial, Nicola, um piloto que já ganhou várias edições do Rally de Portugal, agora numa equipe mais fraca, espera pelo seu novo carro, com um motor mais potente, 1850 cm3. Doué. Espetacular Doué. E a seguir outro piloto do Ford Sierra, exatamente Joaquim Santos. O nosso Joaquim Santos, acompanhado pelo Miguel de Oliveira. E este rally tem sido um pouco calmo para Joaquim Santos, não tem conseguido andar mais à depois frente. teve problemas foi com a sua assistência. Por exemplo, a Hermamar entrou com pneus de terra. O que não é nada constante. Perdeu bastante tempo, claro. Bem, Viseu, Mickey Diazion ganhou o troço, 13 minutos e 5 segundos. Aqui os grandes problemas de Carlos Sainz, problemas de diferencial, vejam só a dificuldade que este piloto tem para aguentar o carro dentro do troço. Deu-lhe a sua experiência no Ford Sierra Cosworth. Depois, Carlos Bica e Gustavo Tredas, o primeiro do grupo A. Bom, Duarte, daqui por mais algumas horas, ainda as imagens do Carlos Bica. Ainda Carlos Bica. A guiar já bastante bem, como se viu aqui nesta curva. A sua adaptação está a ser bastante rápida e Gustavo Tredas, o melhor do grupo N até o momento. Dizia eu, Duarte, que a partir das 4 da manhã teremos a terceira e última, portanto a derradeira etapa do Rally, e certamente que pensas como eu que vai ser nesta zona de Arganil Fox e do Salgueiro Comial as duas passagens que tudo se vai decidir. No troço da Boboreira vemos a grande figura do dia, Didier Auriol, no Lancia número 4, que ganhou nada mais, nada menos que 7 dos 10 troços da etapa que ligou a Póvoa de Varzim a Viseu. A Viseu, Didier Auriol chegou somente a 5 segundos de Carlos Sainz, mas ele não parece muito preocupado por isso, já que, segundo o piloto francês, se Sainz continuar com problemas, ele passará naturalmente para a segunda posição. Moya e Pironen, navegadores de Sainz e Cancunen, em alegre convívio, num dia bastante feliz para a Lancia, que com os seus 3 carros ainda em prova, prepara-se mais uma vez para dominar o Rally de Portugal. A sua grande figura é Massimo Biasion, que está cada vez mais perto de conseguir a sua terceira vitória aqui em Portugal, que seria a terceira consecutiva. Entre os portugueses, Carlos Bica está cada vez mais na frente e já leva 8 minutos de avanço sobre o seu grande rival, Joaquim Santos. Agora que tudo está mais perto do fim, entre a Toyota já se afirma que é melhor assegurar o segundo lugar do que tentar o primeiro e desistir. Quem o diz é Ove Anderson, diretor desportivo da equipa. Para Massimo Biasion, em Lancia, um total de 4 horas, 13 minutos e 53 segundos. Na segunda posição, Carlos Sainz, da Toyota, com mais 2 minutos e 12 segundos. Fernando Prata, com mais 18 minutos e 17 segundos. Oitavo lugar para Dués, em Ford com mais 22,14. Nono lugar, na segunda posição, está Joaquim Santos, que ocupa o 11º lugar da geral com mais 8 minutos e 1 segundos que Bica. Eles também dão colorido ao espetáculo. Amantes do automobilismo dedicam um especial e muito natural carinho àquele que já foi considerado várias vezes o melhor rally do mundo. De todas as idades, das mais variadas maneiras, todos contribuem para que o rally seja uma festa. Só que há entusiasmos e excessos perigosos, apesar dos inúmeros avisos. Neste Rally 90, o comportamento do público tem sido avaliado desta maneira pelos pilotos. Muita gente, é muito perigoso, sobretudo quando nos aproximamos de Viseu. As pessoas estão no meio da estrada. 3 o 4 sitios un poco en medio de la estrada, de la carretera, solamente 3 o 4. Nada de grave? Não. Tem estado calmo, mas em alguns locais, como o FAP, as pessoas atiraram pedras ao meu carro. Acho que não é muito civilizado. Do público nada, tem estado sempre em locais seguros,
não tem havido problema nenhum. É muito público realmente, mas está tudo bem posicionado. O público, de uma forma geral, tem-se comportado bem, dentro da linha dos dois últimos anos. Talvez haja um excesso há mais espectadores em algumas das provas e alguns dos espectadores não portugueses não têm tido o melhor comportamento. A figurar entre as provas do Campeonato do Mundo. Sábado, a partir das 4 da madrugada, teremos a quarta e última etapa. Na primeira secção desta etapa, teremos as classificativas de Arganil Folques com 27 km a partir das 5h51 da manhã. Depois, o Salgueiro Culmial com 13,9 km às 6h27. Seguem-se os troços de Porto da Balsa às 7h39 e, novamente, Arganil Folques e Salgueiro Culmial. Antes de atingir Pampilhosa da Serra, teremos ainda a classificativa de Pescancecos pelas 9h25. Depois, para terminar a primeira secção, Pampilhosa às 10h41 e a Moreira pelas 11h12. Depois da neutralização em Tomar, teremos a segunda secção desta quarta etapa, apenas com 2 provas de classificação. Os troços dessa secção são Abrantes, classificativa de Abrantes pelas 16h03, com um total de 15 km,3 e depois teremos a última classificativa, a 39ª Coruche, com 20 km,3 a partir das 17h18. A RTP, o Canal 2, vai oferecer-lhe o direto desta classificativa de Coruche a partir das 5h15 da tarde. Não esqueça, trouxe de Coruche em direto para si no Canal 2 a partir das 17h15 da tarde. E a chegada da caravana ao Estoril cerca das 20h de amanhã sábado. Ainda não surgiu ninguém capaz de destornar a equipa Lancia. Isso ficou provado nesta edição do Rally de Portugal, que terminou há cerca de 3 horas no Estoril. Máximo Biasion chegava ao Estoril, sagrando-se vencedor do Rally de Portugal, edição 1990. Biasion, 32 anos, natural de Bassano del Grappa, iniciou-se na competição automóvel em 1978 ao volante de um Opel Kadett. A partir de 1983, entrou para o Grupo Fiat, ano em que conquistou o Campeonato da Europa e de Itália de Rallys. Em 1986, venceu a sua primeira prova do Mundial, o Rally da Argentina. A partir daí, os êxitos sucederam-se em Monte Carlo, na Argentina, São Remo, Safari, onde ofereceu à Lancia a primeira vitória naquelas paragens, Estados Unidos e Acrópole. Até ao momento, Miki Biasion já venceu 15 provas do Mundial. Em 1977, 88 e 89, conquistou os Mundiais de Marcas. Em 88 e 89, alcançou os seus 2 títulos mundiais de pilotos. E esta noite, no Estoril, Máximo Biasion festejou o seu 3º triunfo consecutivo no Rally de Portugal, vindo do Porto. A festa foi italiana, mas também teve um sabor muito especial para nós portugueses. É que dos 5 primeiros carros da marca italiana, um deles, o 5º da classificação, era conduzido pela dupla portuguesa Carlos Bica, Fernando Prata. Finalmente, este teu sonho com o integral e 16 válvulas concretizou-se? Sim, foi muito difícil. Temos o carro encomendado desde outubro à equipa italiana, mas grandes dificuldades, até agora não tem sido possível a entrega do carro. E por essas dificuldades todas e pelos 2 campeonatos que a gente já conseguiu dar à marca italiana, fizeram o grande favor de, na estreia em Portugal do Integral 16 válvulas, entregar-nos também um carro oficial, não um carro de prova, mas um carro de treinos, e estou extremamente contente por ter conseguido estrear em Portugal na mesma altura do que a equipa de... Foi imagens de Arganil Folques, primeira passagem, ainda de noite, muita gente em Arganil Folques e o Máximo Biasion
Aliás, Luís, muita gente sempre em todo o rally. Sim, mas principalmente na zona de Arganil e talvez aqui na zona de Coruche já à chegada, mesmo muita gente. O Biasio e o Oriol no meio da noite, o melhor tempo foi para o italiano, com 19 minutos e 7 segundos. E nesta altura, o Sainz aqui neste troço já fazia 21 minutos e 4 segundos. O que era, portanto, lá está. Mesmo problemas de transmissão. Os problemas continuavam, portanto, a agudizar-se, não é? Aliás, ele, aqui está, ele tem muita dificuldade em controlar o Toyota. Sim, o carro devia estar verdadeiramente inguiável. Sim, ele penaliza 1 minuto à entrada do troço e depois no troço seguinte penaliza mais 3 minutos. Aqui está o Carlos Bica. Em casa, à noite, mas em casa. E, com a forma original de identificar o troço seguinte, Porto de Balsa. O Porto da Balsa, onde aconteceu exatamente aquilo que eu referi há pouco, que foi os técnicos da Toyota tiveram que retirar o veio de transmissão que ligava às rodas traseiras do Toyota Celica GT4 de Carlos Sainz e ele neste troço, enquanto que o melhor fazia 11 minutos e 51, ele não conseguia melhor do que 12,58, portanto mais de 1 minuto perdia para Máximo Biasion. Máximo Biasion que nesta etapa, apesar de ter controlado um pouco o seu andamento, andou bastante depressa. Digamos que levantou meio pé. Os problemas da Mícola, o Ano Mícola tinha de sobreaquecimento. Sobreaquecimento, a junta da cabeça não estava boa. Aqui temos novamente o Carlos Sainz. Eles, inclusivamente, à partida do troço do Porto da Balsa, reduziram um pouco a pressão do turbo para ver se, apenas com as rodas da frente a puxar, o carro tinha um comportamento um pouco mais são, mas na verdade não era possível o carro andar muito melhor. Mas há aqui um aspecto importante, enquanto vamos vendo as imagens, Luís Caramelo, já ontem falámos de uma forma ligeira neste assunto, mas espetacular esta imagem do Joaquim Santos. Sim, uma tração traseira é sempre espetacular. É sempre espetacular, mas dizia eu que há uma evolução notória, acentuada por parte dos nipónicos. Sim, de qualquer modo, o Rally de Portugal, quanto a mim, não é uma prova assim tão cabal disso. Eu acho que eles arriscaram demasiadamente. Acho que os japoneses no Rally de Portugal foram, e para fazer um colega nosso da informação, foram kamikaze. Eles arriscaram demasiado e deram tudo por tudo e ficaram, quer dizer, como os kamikazes ficaram, acabaram por desistir, acabaram por abandonar, acabaram por ter problemas inúmeros e a Lancia não teve nadinha, não teve absolutamente nada, não teve o mínimo problema nos seus carros. Há bocado, e antes de começarmos o programa, dizia-me o Carlos Bica, a propósito, que o notável, bonito, não é? Aquela correção, o notável é a tática que os italianos utilizam. Portanto, num troço é um que ataca, no outro já é o outro piloto, enfim, fazem quase uma pool de ataque entre os seus 3 homens, neste caso. Sim, eles à partida para a Póvoa de Varzim, à chegada à Póvoa de Varzim, eu perguntei ao Didier Oriol quem ia atacar no dia seguinte. Ele disse, agora no dia seguinte ainda não vai atacar ninguém. Depois de amanhã ataco eu e depois atacará o Biasion. Portanto, eles tinham mais ou menos as coisas controladas. De qualquer modo, é bom referir a excelente organização da equipa Lancia, que tem, nesse aspecto, tem um controle muito bom de todo o rally, de tudo o que se passa com os seus pilotos, com os seus carros. Olha, Luís, mais uma vez, a espetacularidade primeiro do Joaquim Santos, depois do Marco Duy. Vamos falar um pouco dos portugueses. Eles estiveram, de facto, num nível aceitável, digamos mesmo, num bom nível. Temos falado muito do Carlos Bica, exatamente, foi o melhor classificado, mas a prestação do Joaquim Santos, do António Coutinho, o próprio João Santos, que teve bastantes problemas. Que ao fim esteve quase a abandonar, mas de qualquer modo, eu só tenho pena é que, na verdade, não tenha havido mais portugueses classificados entre os primeiros, para dar um pouco mais de colorido à classificação. Aqui temos o António Coutinho. António Coutinho. Já com o carro quase em condições, ele agora vai ser um grande problema para
outros concorrentes nas provas do Campeonato Nacional de Rallys. Pois, como o Carlos há pouco nos disse e referiu. E aqui temos o João Santos, já com problemas no Lancia Delta Integral. Outra nota bem curiosa e bem agradável em termos de luta e de competição, cá está a equipa da Força Aérea, que foi excelente, o Tenente Mateus e o Sargento Saramago foram espetaculares nas imagens que, no fundo, ofereceram a todos os portugueses, mas, dizia eu, foi a luta pelo agrupamento de produção. Sim, à partida para a quarta e última etapa, o Gustavo Trelas ainda tinha vantagem sobre o Jorge Recalde. Depois, o turbo do Lancia integral e 16 válvulas, que parece que é um dos pontos fracos em grupo N deste carro italiano, partiu e o Jorge Recalde passou para a frente. De qualquer modo, o Jorge Recalde tinha atacado bastante forte nos 2 primeiros troços da etapa e tinha recuperado 20 segundos, mais ou menos 20 segundos, acho que era mesmo 20 segundos, ao Gustavo Trelas. Passou para a frente, o Trelas arrastou-se como pôde até ao Estoril e mesmo assim conseguiu um excelente segundo posto entre os concorrentes do agrupamento de produção. Mais problemas no agrupamento de produção também para o Alain Orey, que tinha uns amortecedores não muito adequados à etapa e partiu um apoio do motor nesta etapa, perdendo bastante tempo. Para fecho do rally, um fecho com chave de ouro, um grande espetáculo proporcionado aos muitos milhares que acorreram à classificativa de Cruz, de que estamos a ver imagens. Uma classificativa que deveria encerrar qualquer rally do Campeonato do Mundo pela sua espetacularidade. É dos troços mais bonitos que eu conheço em termos para serem vistos. Ele escorrega muito, portanto permite que os carros se atravessem bastante. É pena a poeira que levanta, mas choveu um bocadinho antes para acalmar as coisas. Alguém disse que para se andar depressa em Cruz, o navegador ao meio normalmente deverá ficar sem voz. Portanto, não sei se é verdade ou não. Só os pilotos caberá dizer, mas como já é um fim de festa, só quando o rally está por decidir mesmo nesse troço é que se anda mesmo verdadeiramente depressa. Um dia destes vamos colocar a questão, quer ao Fernando Prata, quer ao Miguel de Oliveira, por exemplo. Lá no Mícola, já ultrapassado pelo Carlos Bico, não deixam de dar espetáculo de qualquer modo. E houve aqui uma curiosidade no que se refere à posição do António Coutinho, que ele bem tentou superar o Ozer. Não, ele estava em luta, nessa altura estava em luta com, deixa-me ver se me lembro, que também falta-me aqui o concorrente. Mas ele não conseguiu, de facto. Eu também já não me recordo. Ele estava em luta com o Orey. Com o Orey, é isso, com o Alain Orey. E tinha 48 segundos de desvantagem. Recuperou 20 segundos aqui no troço. Aqui temos o Marco Duez a fazer um bocadinho de show. Ele agora faz mais uns metros do que o normal aqui na classificativa. E delicia. Agora não é para ali, agora é para trás novamente. E... faz um peão. Sempre muito bem disposto. Imagens que os espectadores já viram. E ele ri-se. Já viram na transmissão direta que efetuámos desta classificativa da Coruche. Aqui vem o Joaquim Santos. Muito espetacular. Ele no fim dizia que também havia de ter um diferencial daqueles à frente. Era. Ele gostava de ter um diferencial à frente também. Terá de esperar mais alguns meses. Ele fez uma prova espetacular. Fez, sim, sem dúvida. Senhor. Também está de parabéns o Joaquim Santos. O troço de Coruja é, na verdade, espetacular. São as últimas imagens do filme da etapa, da última, à quarta. E, Luís, é o momento de se colocar uma questão. E agora o Mundial de Rallys, como é que vai ser? Vencedor, Oriol, segundo classificado, e Recalde, primeiro do grupo N. Miki, muito bem por ter vencido este rally. Como é que te sentes agora? Sim, sinto-me muito bem. Correu tudo como previsto. Claro que graças ao time e aos mecânicos, pois são eles que mantêm o carro sempre vencedor, que espero que continue por muito tempo. Qual é o próximo rally que vais fazer? Vou estar em Quênia, no Rally Safari. Claro que gostaria, porque é muito importante para a Lancia.
Rino, algum problema com os Lancias neste rally? Nenhum problema. Os Lancias estiveram muito bem. Os resultados estão à vista. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares. 5 Lancias é muito bom prova para a Lancia. Estamos igualmente felizes por Bica, pois correu com um carro nosso e fez uma ótima figura neste rally. Pensas que poderá faltar à Toyota para vencer? Não sei. Eles têm um bom carro, trabalham como nós. Não sei porque não vencem. Miki, gostaste deste Rally de Portugal, edição 90? Sim, foi uma prova muito difícil e esforçada. Gostei muito de vencer, principalmente devido à qualidade dos meus adversários. E agora a luta pelo Mundial? O teu colega de equipa está à tua frente. Bom, o campeonato é muito longo. O que me interessa é vencer muitos rallies para a Lancia. Estou muito contente esta noite. Isto permite-me continuar à frente do campeonato, o que é o principal objetivo. Ao princípio dizemos, se pudermos ganhar, deves fazer tudo por isso, mas se não, deves marcar o maior número de pontos possíveis. Daí a importância de chegar ao final. Estou contente esta noite. O que é que pensa sobre esta edição do Rally? Foi boa para si? Creio que foi um rally muito bom, muito disputado. Outras marcas, as japonesas, estiveram à frente, tendo havido uma luta constante. Ainda bem que há concorrência, porque assim a Lancia ganha com adversários, o que ainda é melhor. Está contente com esta vitória em Portugal? Sí, sí, contento. Es la segunda acá en Portugal, ya que en el 88 gané también el Grupo N. Bueno, contento de ganar en un lugar donde uno ganó por primera vez una carrera de campeonato del mundo. Classificação final do Rally de Portugal, Vinho do Porto. Primeira posição para Biasion Siviero em Lancia. Tempo total de 6 horas, 17 minutos e 57 segundos. Recalde Cristi, primeiro do agrupamento de produção em Lancia, total de 6 horas, 53 minutos e 1 segundo. E Cândido Júnior em Toyota. Na quarta posição para Didier Auriol, com 35 pontos. Segunda posição para Máximo Biasion, com 4. E a quinta a Peugeot, com 2 pontos. Um trabalho do Francisco Figueiredo com imagens do Angelino Marques. E regressamos aqui no Canal 2.